Olá, eu sou o pastor Rafael. Estamos aqui para falarmos mais uma vez sobre a palavra de Deus. E o tema da nossa aula de hoje, da Escola da Graça, é o ministério do Espírito. E eu quero começar falando sobre esse assunto. Primeiramente, quando nós falamos sobre o ministério do Espírito, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia deixa muito claro que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa que está aqui entre nós para nos consolar, para nos ajudar a viver a vida cristã, e com o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós vamos sendo transformados, vamos sendo convencidos de que realmente a salvação só é possível em Cristo Jesus. Nós vamos sendo convencidos de que a Bíblia é realmente, de fato, a palavra de Deus. E eu quero iniciar essa aula de hoje com um texto que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 14, na versão NVI, diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, nesse versículo nós temos claramente a menção das três pessoas da Trindade. Nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo se manifestando pela graça, nós temos aqui o Pai se manifestando pelo amor e comunhão com o Espírito Santo. Então não temos como nós termos, não tem como você ter comunhão com alguém que não seja uma pessoa, certo? Então ele é uma pessoa que está aqui conosco e através do Espírito Santo nós temos comunhão com ele, com o Pai e com o Filho. Então, nós, nesse estudo de hoje sobre o ministério do Espírito, certo? A gente tem que entender que o Espírito Santo ele foi enviado para a igreja quando naquele evento que está relatado lá em Atos 2, que é o evento do Pentecoste. Então, ali, quando o Espírito Santo ele se manifestou, né? E naquele evento de Atos 2, quando o Espírito Santo se manifesta, a Bíblia fala que ele se manifesta como um som de um vento impetuoso. Então, o vento é um dos símbolos do Espírito Santo. E também fala que ele se manifestou com línguas de fogo. O fogo é uma das manifestações do Espírito Santo. E ali os apóstolos, eles foram batizados no Espírito Santo e eles receberam dons de línguas. Naquele momento, eles receberam dons de línguas humanas. Tinha muitas pessoas ali naquele dia, muitos judeus vindo de várias partes, de outras regiões, que falavam outras línguas, e quando viram aqueles homens, né, galileus, falando na língua deles, eles viram que era algo sobrenatural, porque normalmente os galileus eram pessoas muito simples, certo? Então, naquela época não é igual hoje, que quando você quer aprender uma língua, você vai num curso de idioma. Normalmente cada um só sabia a língua da onde nascia mesmo. Então eles viram aqueles galileus falando a língua deles, eles viram que aquilo ali era algo de Deus, era algo sobrenatural. E naquele dia que o Espírito Santo foi derramado e os apóstolos foram batizados com essas línguas, Pedro fez um discurso. E nesse discurso ele citou a profecia de Joel, onde estava predito que o Espírito Santo viria, né, ser derramado sobre nós. Então, na segunda, capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 16, diz assim: ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa profecia do profeta Joel, que Pedro citou, está lá no capítulo 2 do livro de Joel. Então, para nós entendermos o ministério do Espírito, eu quero citar aqui também Isaías capítulo 11, versículo 2, onde diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor.
Então, aqui nesse versículo 2 de Isaías 11, nós temos 7 aspectos do Espírito de Deus. Então, o primeiro aspecto que nós temos aqui é o senhorio, né? Então, o Espírito Santo, ele é Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono, certo? Ele é o nosso dono. Por quê? Porque Jesus nos comprou para o Pai. Um outro aspecto que nós temos aqui é o Espírito de sabedoria. Então, o Espírito Santo é quem nos dá sabedoria para que nós possamos falar das coisas de Deus com autoridade. Aqui fala também que tem um aspecto do Espírito de entendimento. É Ele quem nos dá entendimento e capacitação para entendermos a palavra de Deus. Aqui fala sobre o Espírito de conselho. É o Espírito Santo de Deus quem nos aconselha, quem nos consola, quem nos fortalece. Aqui fala sobre o Espírito de poder ou o Espírito de fortaleza. Então é Ele que nos fortalece, é Ele que renova o nosso ânimo, o nosso vigor. Aqui fala sobre o Espírito de conhecimento, né? Ele nos capacita para conhecer mais a Deus. E aqui fala também o Espírito de temor do Senhor. É Ele quem gera em nós temor de Deus para que nós possamos ter reverência à pessoa de Deus, certo? Então, no Novo Testamento, nós temos alguns textos que falam sobre o ministério do Espírito. Eu quero ler com vocês o texto que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do 7 ao 11. Segundo aos Coríntios 3, do 7 ao 11, diz assim: O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então, nesses versículos aqui, a palavra de Deus faz uma comparação entre o ministério da lei e o ministério do Espírito. Como que começou o ministério da lei, certo? Como é que Deus manifestou a sua lei a seu povo? Foi lá no Monte Sinai, quando Deus tirou o povo, o seu povo, o povo de Israel, do cativeiro do Egito. E ali no deserto, quando eles chegaram até o Monte Sinai, Deus falou para Moisés: sobe aqui no alto monte que eu vou te dar os mandamentos. Moisés subiu e quando ele subiu, a nuvem de Deus desceu. A Bíblia diz que naquela nuvem tinha relâmpagos, trovões, e era algo assim, um espetáculo poderoso, né? O monte começou a fumegar e tremer, e os israelitas acharam que eles iam morrer, porque eles nunca tinham visto tanto poder na vida deles. E no meio daquele fenômeno todo, né, daquela glória toda, Deus, a Bíblia fala que ele cortou tábuas de pedra e escreveu nela 10 mandamentos e deu para Moisés. Ali começou a lei, certo? Só que esse ministério, né, da lei, durante muitos anos, o povo de Deus foi guiado pela lei até vir a graça em Jesus Cristo. Então, isso começou com o quê? Com algo, né, poderoso. Só que quando Moisés, ele desceu, a Bíblia fala que quando ele desceu daquele monte, o rosto dele brilhava de tanta glória que ele se teve que ver ali, né, a glória de Deus. Mas o rosto dele começou a brilhar e ele tinha que colocar um véu para as pessoas conversar com ele. Mas com o tempo aquela glória foi passando e acabou, certo? Então, esse ministério da lei acabou. Então, agora é o ministério que permanece, é o ministério do Espírito, certo? Então, o ministério do Espírito, ele produz o quê? Justificação, é o que fala aqui nesse texto. Então, se aquilo que foi passageiro teve uma glória tão grande, quanto mais o ministério do Espírito, né? Que é algo permanente, certo? Então, é isso que está falando aqui. Que o ministério do Espírito, o trabalhar dele em nós, é algo permanente. Nós temos também um outro texto, que está em Romanos, capítulo 7, versículo 6, que também fala sobre o ministério do Espírito. Em Romanos 7,6 diz assim: Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, agora nós servimos a Deus como? Através do trabalhar do Espírito em nós, certo? Não segundo aquilo
a velha aliança na lei, mas na nova aliança que o Senhor Jesus firmou conosco na cruz do Calvário e hoje estamos firmados nela através do trabalhar do Espírito Santo em nós. E também temos Romanos 14:17, que diz assim, Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é de comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, o reino de Deus que nós fazemos parte, ele é um reino que não é formado por coisas que se perecem, não é formado por coisas que se desaparecem, mas ele é formado por justiça, por alegria, por paz no Espírito. Amém? E nós podemos também entender que o Senhor, ele quer de nós que nós venhamos a andar no seu Espírito. Na carta aos Romanos ainda, no capítulo 8, versículo 13, diz assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Então, aqueles que andam segundo a vontade da carne, o que eles vão colher? Morte, destruição para si, né? Aqueles que vivem no pecado. Aqui fala-se pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus, né? Caminhando com Ele, andando com Ele, nós deixarmos Ele trabalhar em nós. No nosso corpo, nós vamos ser guiados por Ele e de fato seremos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E temos também, né, Gálatas 5:16. Abra lá, Gálatas 5:16. Nós vamos ler até o versículo 22, que diz assim, pois, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos. Amém? Então, nós temos que entender que existe o fruto da carne, existe o fruto do Espírito, né? E o Senhor quer que nós venhamos andar e manifestar o fruto do Espírito. Jesus disse, lá em Lucas 6,44, que é pelo fruto que a árvore seria conhecida. Então, se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós, gerando os frutos de vida, gerando frutos de justiça, de paz, né? Olha que lindo que são os frutos do Espírito. É amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e domínio próprio. Então, é possível uma pessoa ser bondosa sem o Espírito de Deus? Claro que é possível. Mas será que é possível essa pessoa, né, se essa pessoa se esforçar para ser bondosa, ela será bondosa, mesmo ela não tendo o Espírito Santo nela. Mas eu conheço muitas pessoas que não são cristãos, nem creem em Deus, e são pessoas boas. Mas será que essa pessoa é uma pessoa que tem paz? Será que é possível paz de verdade sem o trabalhar de Deus em nós? A paz não é a ausência de problemas. A paz é mesmo nós estamos com problemas, nós conseguimos ter um descanso interior, descansarmos em Deus, saber que Ele está agindo em nós, certo? Será que alguém pode amar de verdade, aquele amor sacrificial, sem o trabalhar do Espírito Santo em sua vida? Então, esses são frutos que o Espírito Santo gera em nós, né? O fruto de nos tornar cada dia mais manso como Jesus. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, trabalhar do Espírito Santo em nós, que vai gerando em nós essa mansidão. Amém?